Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula, vamos falar um pouquinho da história, no capítulo 10, sobre o campo e a cidade, das páginas 223. Então, por que grande parte da população deixa o campo para viver nas cidades? Tá aí uma perguntinha para estar ali pensando, né? Você sabe quais são os principais problemas urbanos das grandes cidades? Então, vamos refletir nessas duas perguntinhas aqui. Aí vamos fazer a leitura dos campos para as cidades. Atualmente no Brasil, há mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de 50 anos, a maioria da população brasileira vivia no campo. Mas, por volta do ano de 1960, um grande número de brasileiros começou a migrar para as áreas urbanas, ou seja, deixou o campo e passou a viver nas cidades. Então, migrar é se deslocar de um lugar para viver em outro. Uma pessoa pode migrar dentro do seu próprio país, isto é, ela pode mudar de cidade ou de estado, ou mesmo migrar de um país para outro. Aqui, ó, essa fotografia aqui é de 1960, já faz bastante tempo, né? Mostra a situação em que os migrantes viajavam de uma região a outra. Esse meio de transporte adapta caminhões para o transporte de pessoas, certo? Aí, continuando a leitura, buscando melhores condições de vida. Na próxima página vamos falar das melhores condições de vida. Então, existem muitos motivos que levam as pessoas a migrar do campo para a cidade. Um deles foi o aumento da concentração de terras, ou seja, alguns fazendeiros tornaram-se donos de áreas cada vez maiores. Isso permitiu que os grandes proprietários de terras submetessem os trabalhadores rurais a péssimas condições de trabalho, salários muito baixos e níveis elevados de exploração. Dessa forma, os trabalhadores rurais, a migração para as cidades foi encarada como uma possibilidade de buscar melhores condições de vida e trabalho. Nas últimas décadas, o número de máquinas e equipamentos utilizados nos trabalhos no campo aumentou. Com isso, muitos trabalhadores rurais ficaram sem trabalho. Com o crescimento do comércio e a instalação de indústrias em várias cidades do país, aumentou a oferta de emprego urbanos, o que levou muitos trabalhadores rurais a migrarem do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida, né? Mais oportunidades de trabalho, né? Além da busca por empregos, outras dificuldades levaram as famílias do campo a migrarem para as cidades, como a dificuldade de acesso aos serviços públicos, né? Por falta de investimento do governo, por exemplo, muitos moradores do campo tinham dificuldades em acessar serviços públicos essenciais, como atendimento médico. Outro problema era o acesso à educação. O número de escolas era reduzido e suas condições precárias, o que tornava difícil a permanência das crianças na escola. Além disso, muitas vezes elas também precisavam percorrer grandes distâncias para chegar até a escola, certo? Então, gente, muitas pessoas que migraram, né, para as cidades, eu queria fazer esse comentário aqui, continuaram trabalhando no campo e que atualmente existe um grande número de pessoas que de manhã vão para o campo, trabalham e no final do dia retornam para suas casas, certo? Localizadas geralmente na periferia das cidades, certo? Então, esses trabalhadores são conhecidos como boias frias, e receberam essa denominação pelo fato de levarem consigo suas próprias refeições. Na gíria, o boia em recipientes sem isolamento térmico, o que faz, né, que eles já estejam frias na hora de comer, né, na hora do almoço a comida já está fria, certo? Por isso que é o boia fria, certo? Aí, continuando a leitura, na página 225, o crescimento, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento das cidades e os problemas urbanos. Nos últimos 50 anos, algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre,
Recife, Salvador e Belo Horizonte atraíram um grande número de migrantes que saíram da área rural. Essa migração ocorreu principalmente porque nessas cidades havia maiores oportunidades de trabalho, principalmente em indústrias e em estabelecimentos comerciais. A chegada de um grande número de imigrantes, junto ao crescimento econômico e tecnológico, provocou um rápido crescimento dessas cidades. No entanto, na maioria dos casos, o governo não fez investimento suficiente em infraestrutura para atender às necessidades da população. Os moradores das grandes cidades passaram então a conviver e convivem até hoje com uma série de problemas. Então, a falta de moradias. Vamos falar da falta de moradias agora. Um dos problemas mais graves nas grandes cidades brasileiras é a falta de moradia e de moradias adequadas, certo? Esse problema afeta milhares de famílias que, por não terem dinheiro suficiente, passam a viver em moradias insalubres, né? E sem as mínimas condições de saneamento básico, certo? Então, o que é infraestrutura? Aqui, ó, nessa foto, antes de eu explicar o que é infraestrutura e insalubre, eu vou falar aqui, ó, essa foto aqui mostra as moradias sem infraestrutura nenhuma básica na cidade de São Paulo. Olha que situação, gente. Então a gente tem que... Foi em 2002 isso daqui, ó, faz bastante tempo já, né? Então olha para vocês verem a situação. Então aqui infraestrutura é um conjunto de instalações básicas, como rede de esgoto e de abastecimento de água, energia elétrica, pavimentação das ruas, transporte coletivo e entre outros. Essas instalações contribuem para melhorar a qualidade de vida da população. E o insalubre é tudo aquilo que não faz bem à saúde. Moradias, certo? Insalubres, por não possuírem condições básicas de infraestrutura, podem adoecer as pessoas que frequentam esses locais, certo? Aí aqui, ó, vamos falar um pouquinho, né, sobre o desemprego, né, gente? Que é infelizmente, até nos dias de hoje ainda ocorre, né, o desemprego. Então, ó, o desemprego é um dos maiores problemas com o rápido crescimento das cidades. Na maioria das vezes, as oportunidades de emprego não são suficientes para o grande número de pessoas que vivem e que chegam à cidade, certo? Levando alguns trabalhadores a exercer atividades informais, realizando diversos serviços sem registro na carteira de trabalho, para suprir as suas necessidades básicas. Muitas pessoas desempregadas procuram agências de emprego. Nelas, busca-se encontrar emprego com a carteira de trabalho assinada e assim melhores condições de vida, certo, gente? Então tem muito, né? Aí um trabalho informal nas ruas aqui de São Paulo. E os transportes? Vamos falar um pouquinho dos transportes. Nas grandes cidades há um grande número de veículos, os quais são responsáveis pelo trânsito lento e pelos congestionamentos constantes. Os serviços de transporte coletivo também apresentam problemas. Eles não são suficientes para atender a população, né? E por conta disso demoram e são superlotados. Então aqui são vamos voltar aqui. Diversas pessoas aguardam o metrô aqui, ó. Estão aguardando a chegada do metrô em São Paulo. Aí aqui vamos falar um pouquinho da poluição. Hoje é um pouquinho extenso a leitura, né? O capítulo é meio extenso. Então a poluição é outro grave problema enfrentado pelos moradores das grandes cidades. É a poluição. Há vários tipos dela. A poluição de solo, água, ar e até sonora e visual. A poluição da água e a do solo pode ser provocadas a partir do seu contato com substâncias químicas, certo? E excessiva exploração. Esses dois tipos de poluição podem ser ocasionados pela falta de tratamento de esgotos e pela utilização de fertilizantes, por exemplo. A poluição do ar é causada pela emissão de gases tóxicos. Nas grandes cidades, fábricas e veículos são os maiores responsáveis pela emissão desses gases. A poluição sonora e a visual ocorre quando há muitas informações
circulando ao mesmo tempo, certo? No caso da poluição sonora, barulhos e ruídos em excesso, e no caso da poluição visual, que é elementos visuais em grande quantidade, certo? Aqui está a poluição do ar na cidade de Belo Horizonte, aqui poluição das águas do Rio Doce, poluído com rejeitos de mineração após rompimento de barragem, Fundão, em novembro de 2015, certo? Aqui, ó, aqui a poluição visual em Goiânia. Aqui a poluição do solo pelo lixão, né? Da fazendinha, fica em Rio de Janeiro, certo, gente? Aí aqui, ó, para saber mais, as cidades populosas no mundo. Então dá pra gente estar fazendo a leitura também, né? Cidades populosas no mundo. O deslocamento de pessoas do campo para a cidade não ocorreu somente no Brasil, em outros países em diferentes épocas, e por motivos diversos. Também ocorreram deslocamentos de pessoas rumo às cidades, provocando um grande crescimento urbano. Algumas cidades grandes tornaram-se muito populosas, pois receberam pessoas que deixaram o campo e também pessoas vindas de cidades menores. Veja algumas das maiores cidades do mundo na atualidade. Então, a cidade de Tóquio, no Japão, possui cerca de 36 milhões de habitantes, né? As cidades de Pequim, localizada na China. Essa cidade também está entre as mais povoadas do mundo e possui aproximadamente 19 milhões de habitantes. Aqui tem outra cidade também, né? A cidade de Mumbai, localizada na Índia. Tem uma população, gente, de cerca de 20 milhões de habitantes. E a cidade do México, capital do México, ela possui uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, certo? Aí aqui nós vamos entrar na atividade, né? Gente, aqui voltando aqui, ó, mas eu quero fazer um comentário aqui. A cidade de São Paulo está entre as mais populosas do mundo, viu? Com cerca de 19,5 milhões de habitantes. É que eu queria comentar com vocês, tá? Aí vamos iniciar a atividade na 229, né? De acordo com as informações das páginas 224, quais foram os principais motivos que levaram as pessoas a deixar o campo para viver nas cidades? Então, vocês vão ter que estar voltando na 224 para responder, tá? Observe o gráfico, ele mostra a população rural e a urbana do Brasil, de acordo com os resultados dos censos demográficos, né? Realizados entre os anos de 1950 e 2010. Então, aqui a população rural, urbana e rural do Brasil. Então, observando o gráfico aqui, ó, 1950, 1960, 1970, 80, 1991, 2000 e 2010. O verdinho é a população urbana e o beijinho, né, é a população rural, certo? Agora vocês vão estar respondendo as questões aqui, ó. De acordo com o gráfico de 1950 a 2010, a população urbana no Brasil aumentou ou diminuiu? Uma perguntinha aí para vocês estarem respondendo, tá? Aí, virando a página aqui, continuação, né, do responda ali, relacionado ao gráfico. De acordo com o gráfico, quantos habitantes viviam na área urbana em 1950 e na área rural? Na C, a partir de qual censo verificou-se que a população urbana brasileira passou a ser maior que a população rural? No ano de 2010, a D agora, quantos habitantes viviam na área urbana e na área rural? Aí, a número 3, você aprendeu que a população é um dos problemas, que a poluição é um dos problemas que atinge as cidades atualmente. Observe os exemplos abaixo. Identifique os tipos de poluição que as imagens apresentam. Então, vocês vão estar observando aqui a imagem e aqui também, para vocês estarem o quê? Identificando aqui, né? Os tipos de poluição que essas imagens apresentam, tá? Aí aqui na próxima página também e aqui também. Aí na número 4, além dos tipos de poluição que vimos anteriormente, quais outros problemas as cidades muito populosas possuem? Então, se vocês estarem pensando aqui, tá?
Aqui, se conversando sobre o assunto, a maioria das cidades, sejam elas grandes ou pequenas, apresenta algum problema urbano, certo? Aí na próxima página, a última atividade aqui, ó, vocês vão completar o diagrama abaixo e responda as questões a seguir. Então, como que vocês vão estar fazendo essa atividade? Na aqui, área rural, por exemplo, onde a maioria da população brasileira vivia cerca de 50 anos. O B, um dos problemas das grandes cidades, causado principalmente pelos gases tóxicos, expelidos pelos veículos e pelas fábricas. Na C, a falta desse recurso faz muitas pessoas viverem nas ruas ou em locais sem infraestrutura, gerando um grande problema social e urbano. No D, a falta desse recurso público, principalmente para as crianças, tornou-se um dos motivos que pode levar algumas famílias a se mudarem para as cidades. No E, muitas pessoas migram para as grandes cidades em busca de novas oportunidades de trabalho, como nós já vimos na leitura, o que ocasiona um dos principais problemas urbanos nas cidades. E na F, grandes proprietários de terras que se tornaram donos de áreas cada vez maiores no campo. Então, o que vocês vão fazer? Vão estar completando, voltando até as leituras lá, respondendo aqui, para poder estar completando aqui o diagrama aqui, certo? Aí, qualquer dúvida, que for surgindo, eu volto e explico novamente.